Eu sugiro muito que você coloque essa aula no 4.x, porque eu sou lenta falando e escrevendo, mas pra não me abandonar, eu vou falar no meu ritmo, tá certo? Então, é isso. Ignore os possíveis latidos também. Vamos lá, pilhas, a gente vai começar revisando, porque se você tiver uma noção de pilhas, que é o que mais cai, você tem a base para eletrólise, porque de pilhas para eletrólise só mudam duas coisas. Então, é isso. A única coisa que você tem que realmente saber mesmo de pilhas, questão teórica basal, é que pilha é processo espontâneo. Então, numa pilha, qualquer variação, sabe aqueles potenciais de redução, potenciais de oxidação? Toda variação deles vai ser maior que zero, porque é uma reação espontânea. Outra coisa que você precisa saber, pilha converte energia química em energia elétrica. Pilha, bateria, célula galvânica, todas essas coisas que geram energia através de processos de oxirredução são pilhas. Elas acontecem de forma espontânea e basicamente isso. Aí, quando a gente fala da anatomia da pilha, ok, aqui eu coloquei uma pilha. Primeira coisa, pra você bater o olho e reconhecer. Esse elemento aqui, ele vai ser um consumidor de energia. Ou então um medidor de energia, só pra você ter noção de que tá passando energia por ele, tá sendo gerada energia. Então pode ser uma lâmpada, pode ser um ventilador, se eu não me engano pode ser um voltímetro, eu vou conferir essa informação antes de bater o martelo aqui. Mas são consumidores de energia. Essa vai ser uma das diferenças que você vai ver visivelmente na eletrólise. Outro elemento que você tem é o fio. Esse fio preto aqui, ele é o nosso fio condutor. Ele que vai ser responsável por conduzir os elétrons. Os elétrons só passam pelo fio condutor. Outro elemento também deixa eu anotar, né? Fio condutor. Outro elemento também é a ponte salina. A ponte salina, ela é a responsável por realizar o equilíbrio entre os íons que são liberados na solução. Se aqui eu tenho um eletrodo A, aqui vai ser A+. Se eu tenho aqui um eletrodo B, aqui vai ser B+. Normalmente, o íon que está na solução é o íon do eletrodo. Outra coisa, vamos botar os polos aqui. Aqui eu tenho um polo negativo. E aqui eu tenho um polo positivo. A gente tá falando de pilhas. Nas pilhas, o polo negativo é o ânodo. Eu lembro pela palavra ânion, que é o íon negativo, mas, enfim. No ânion, a gente vai ter a oxidação. A oxidação nada mais é do que a redução do NOx, do composto. A gente vai ter a corrosão do eletrodo. E a gente também vai ter o aumento na concentração dos íons na solução, que é o H+. A mais, no caso. Já no polo positivo, nas pilhas, é o cátodo. No cátodo, a gente tem a redução. Por quê? Outra coisa que eu esqueci de falar. Aqui vai ter a perda de elétrons, que já tá implícito, né? Nessas informações aqui, a perda de elétrons. Aqui vai ter o ganho de elétrons. A gente também vai ter o aumento do NOx. Eita. Eu buguei, né? Buguei, perdão. Aqui a gente tem o aumento do NOx. Aqui a gente vai ter a redução do NOx. Por isso que se chama redução do NOx. A gente vai ter o processo de deposição. Um corrói e o outro deposita em cima. Então aqui a gente tem perda de massa. E aqui a gente tem ganho de massa. Essa massa, ela vai se depositar no eletrodo, que estava em forma de íons. Então, a gente vai ter uma diminuição na concentração dos íons. Outro ponto importante, o fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons, como a pilha é um processo espontâneo, vai do negativo para o positivo. Então, vai sempre do cátodo, do ânodo, perdoe,
para o cátodo. A corrente, ela segue o sentido oposto ao fluxo de elétrons. Então, se o fluxo de elétrons está para cá, a corrente vai estar para cá, corrente elétrica. E o fluxo de íons é o contrário do fluxo de elétrons. Então, esse é o fluxo de íons. No caso, depende, né? Íons positivos vão para cá, porque esse aqui é o polo negativo, ele vai atrair os íons positivos. E os íons negativos vão para cá. Pronto. Isso que você tem que lembrar de pilhas. Bota no flashcard, em algo assim, e tenta memorizar isso. A gente viu que ânodo é o polo negativo, onde ocorre a oxidação, cátodo do polo positivo, onde ocorre a redução. Show! Na eletrólise, o que muda? A parte conceitual básica vai ser a conversão de energia elétrica em energia química. É o oposto da pilha. Um exemplo, recarga de bateria. O processo de descarga da bateria descarregar é um processo espontâneo, você está gastando energia. Você está transformando a energia química da bateria em energia elétrica. Já o processo de recarga, você está pegando energia elétrica da fonte, né? E transformando de novo em energia química para que ela possa ser usada novamente. É basicamente isso que acontece na eletrólise. Eu acho que assim, um dos maiores distratores que tem, você achar que na eletrólise muda onde ocorre a oxidação, muda o nome das coisas. A única coisa que muda na eletrólise é o sinal dos polos. No ânodo, antes na pilha, vou fazer assim pra você. Na pilha, a gente tem que o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Na eletrólise, a gente vai ter que o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Porém, as funções... Oh, meu Deus. Eletrólise. Porém, as funções de cada um são as mesmas, certo? Você ainda vai ter oxidação no ânodo, ainda vai ter redução no cátodo. A única coisa que realmente muda é os sinais. Mas, se você ver, por exemplo, o fluxo de elétrons ainda vai ser do ânodo para o cátodo, do positivo para o negativo. Isso não é espontâneo. Por isso que toda variação de eletromotriz, toda eletromotriz no caso, variação do potencial de redução, potencial de oxidação, sempre que for negativo você já se liga, que é eletrólise. Positivo maior que zero é um processo espontâneo, pilha. Negativo menor que zero é eletrólise, porque é um processo forçado, você está forçando com energia elétrica um negócio a voltar ao que era antes, certo? Eu peguei um esquema de eletrólise. Normalmente a eletrólise ocorre no mesmo recipiente, com membrana aqui semi-permeável, que permite a passagem, o fluxo de íons, mas pode ocorrer em várias coisas, tá? Não limite seu pensamento a ocorre em um recipiente, ou então até mesmo na pilha. Essa aqui é a pilha de Daniel, mas não quer dizer que ocorra só esse modelo, entendeu? Pode ocorrer vários. Primeira diferença que a gente nota visivelmente, isso aqui. A bateria, geradores, no caso, se tivesse tipo assim, poderia ser um painel solar, uma turbina eólica, qualquer coisa que gere energia. Isso aqui a gente vai ter aqui no eletrólise, um gerador de energia, não é mais um consumidor de energia, é um gerador de energia. Outra mudança também que é notória na imagem é que a gente tem um polo negativo, e ele tá ligado a quem? Ao cátodo. Polo positivo ligado ao ânodo. A única mudança que a gente tem. Nosso fluxo de elétrons, como eu disse antes, continua sendo do ânodo pro cátodo. É porque essa imagem inverteu, né? Botei o ânodo aqui desse lado. Enfim, mas é a mesma coisa, tá? Os elétrons continuam vindo do ânodo pro cátodo. A corrente elétrica do cátodo pro ânodo o fluxo de íons, no caso. Aqui pra cá vai vir os íons negativos e pra cá vai vir os íons positivos. Show? É isso. Mas eu não vou nem anotar novamente, porque você já pegou que no ânodo ocorre oxidação, aumento do NOx, corrosão. No cátodo vai continuar ocorrendo as mesmas coisas, a única coisa que realmente muda, sinais. Aí a gente tem também os tipos de eletrólise, que são 3, porém um deles é mais cálculo, sabe? Não é um tipo específico. A gente tem a eletrólise aquosa,
que ocorre com soluções eletrolíticas, então os íons eles vão estar dissolvidos. A gente tem a eletrólise ígnea, que a gente vai ter o composto iônico fundido, então se for um sal, vai ser o sal fundido, por isso que ocorre temperaturas de meu Deus, fusão muito altas. E também a gente vai ter a eletrólise quantitativa, que é a de cálculo. Eletrólise aquosa. Como eu já tinha dito antes, ela trabalha com soluções aquosas. Aí o que tem que ter cuidado aqui? Quando ele fala de aquosas, está implícito o processo de autoionização da água. Autoionização da água. O que acontece nesse processo? A gente tem aqui a água, H2O, ela vai se auto-ionizar e vai formar H+, e OH-. Então, ele vai dar um composto que está em solução aquosa, porém, você não vai usar só o composto. Por exemplo, se ele falar aqui, solução aquosa de H2SO4. Você tem que considerar que ele tá dando uma solução aquosa, então tem que lembrar da autoionização da água e do H2SO4. Porque a água ela vai ionizar e a gente vai ter o H+ e o OH-. E o ácido sulfúrico também vai ionizar. A gente vai ter H+ e SO4 2-. Porém, não dá pra ir, por exemplo, aqui a gente vê que não tem competição de cátions. Os dois são iguais, então o que vai pro polo negativo da eletrólise e pro cátodo vai ser o H+. Porém, a gente tem uma divergência no H- e SO4 2-. Qual que vai pro ânodo da eletrólise? Aí, pra chegar nessa resposta, a gente vem pra essa questão aqui. Questão das prioridades. Aí aqui eu fiz a fila das prioridades. É fácil de memorizar, porém, como é que é? Tem que se atentar que a prioridade é em ordem crescente. Então aqui tá certinho, tá em ordem crescente. A prioridade para os cátions, a gente tem aqui que o intermediário, que é o H+, antes dele, os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos e o alumínio. Depois do H+, a gente tem todos os outros, certo? Já nos ânions, a gente vai ter o OH como ânion central e os outros ânions oxigenados. Então, a gente tem aqui SO4 2-, esses ânions oxigenados. E todos os outros ânions depois. Assim, pode não fazer sentido, mas quando a gente entende como que as questões elas são cobradas, passa a fazer sentido, porque o que cobram nas questões? Qual é o produto formado? As questões de eletrólise, no geral, elas perguntam qual é o produto formado. Tem a questão do Enem, que envolve um dos tipos de eletrólise aquosa mais cobrados, que é a eletrólise do sal de cozinha, do NaCl, que basicamente o que ele pergunta é o produto formado. Sempre vai ser assim, pelo menos até onde eu vi. Normalmente eles cobram o que é que vai ser formado. Bora fazer essa questão. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o. A eletrólise é um processo não espontâneo e de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Aí aqui ele traz a nossa bateria, que é o nosso gerador de energia. Ele traz... O texto ainda foi bom, que ele deu que forma gás cloro e hidróxido de sódio. Mas se não desse isso, como que você faria? Ele falou de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Então ele fala de água. Vou pegar a caneta preta. Ele fala de água e NaCl. A água a gente tem o H+ e o OH-. E aqui a gente tem o Na e o Cl-. Se a gente pega por prioridade entre o H+ e o Na, a gente tem que lembrar que na fila de prioridade, o Na+, ele faz parte da família 1A. Então, quem tem mais prioridade é o H+. Portanto, H+.
Entre o H- e Cl-, a gente lembra que os ânions oxigenados são os únicos que ficam atrás do OH-. Então, todos os outros vão ter maior prioridade. Portanto, Cl-. Aí, esses dois, eles conseguem se unir e eles vão formar o NaOH. E daí a gente vai ter esse H+, ele vai migrar pro cátodo, que é o polo negativo. E esse aqui vai migrar pro ânodo, que é o polo positivo. Aí no cátodo, a gente tem um processo de estabilização desse H+. No cátodo é onde ocorre a redução, o H+ vai ganhar elétrons, então vai ser H+, vai formar o H2. Ele não consegue ficar estável sozinho, precisa de outro. A mesma coisa com o Cl não consegue ficar estável sozinho, vai precisar de outro. Aí, você tem que ter noção que sempre que for elementos assim, eles não vão conseguir ficar estáveis sozinhos. Normalmente vai formar gases. E normalmente quando fica sozinho é um metal. Por exemplo, se tivesse Na, o Na ele conseguiria ficar sozinho. Na sólido. Entendeu? Ok. Aí isso aqui é o processo de eletrólise aquosa do sal de cozinha. A gente viu que no cátodo a gente forma H2, no ânodo a gente forma Cl2 e tem subproduto. Nem sempre tem, mas nesse caso tem. O subproduto vai ser NaOH, que é o hidróxido de sódio. É uma das formas, inclusive, de produzir hidróxido de sódio, a soda cáustica. Ok. Ele perguntou qual foi o produto secundário. Se você analisar a imagem, as setinhas que estão saindo são os produtos que ele já deu pra gente. Então, aqui ele fala que já saiu Cl2. Ok, Cl2 não entra. Aqui ele falou que saiu uma solução aquosa alcalina, que no caso vai ser com NaOH. Ele já deu pra gente também. Quem é que tá faltando? Se já tem o Cl2, já tem o NaOH, então falta o H2. Nitrogênio molecular. Questão respondida. Peguei outra questão aqui. Detalhe, eu não filtrei nada sobre a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. É porque assim que eu pesquisei, já apareceu, é o que mais aparece. Então, se você tiver que decorar alguma coisa, decora isso, tá? Eletrólise aquosa do sal de cozinha do cloreto de sódio. Vou fazer uma questão da UNEB agora com você, que é a mesma pegada da questão do Enem, porém, como você vai prestar UNEB também, assim como eu, então fica melhor. As reações que ocorrem no cátodo e no ânodo na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, uma das eletrólises de maior importância comercial, estão representadas corretamente em... A gente já sabe que no cátodo vai ocorrer a redução. Vamos conferir se em todas as alternativas está ocorrendo redução no cátodo, porque eles têm mania de inverter para enganar a gente, porém a única coisa que realmente muda, como a gente já viu, da eletrólise para pilha é o sinal. Então no cátodo ainda vai estar ocorrendo redução. Aqui na letra A, está ocorrendo um processo de redução, um ganho de elétrons, está correto. Na letra B, está perdendo elétrons, isso aqui é um processo de oxidação, a gente já pode eliminar essa letra B. Na letra C, está tendo ganho de elétrons, ok? Na letra D, perda de elétrons, isso aqui é um processo de oxidação, não ocorre oxidação no cátodo. No cátodo aqui, ganho de elétrons, está ok. Agora vamos ver os que têm oxidação no ânodo. Aqui no ânodo ainda ocorre oxidação. Aqui ocorreu oxidação, tá ok. Aqui ocorreu também, tá ok. E aqui ocorreu também, então tá ok. Então nós temos E, C e A pra olhar. Ok. Fazendo novamente, processo de eletrólise aquosa do cloreto de sódio. NaCl mais H2O. Esse aqui forma Na+, Cl-. Esse forma H+, OH-. Quem tem prioridade? Cl- e o H+. Esses dois se unem e formam NaOH. No cátodo, a gente tem processo de redução. O cátodo a gente tem que lembrar também que é o polo negativo. Se ele é o polo negativo, ele vai atrair o íon positivo.
Então a gente sabe que no cátodo vai ter formação de alguma coisa com hidrogênio. Vai ter a redução do íon hidrogênio. Meu Deus, tem um macaco na minha janela. H+. Vai ter 2H+, mais 2A-, que forma H2, gasoso. Vamos ver quais opções que tem isso. A primeira já tem. A segunda vai formar Na sólido. A gente viu que o Na se une com o OH, porque o cátion que tem prioridade vai ser o H+, o Na não vai fazer isso. E a letra E tá certa, né? A do cátodo também. Então a gente fica entre A e E. Agora vamos fazer a reação no ânodo. No ânodo a gente tem a oxidação, é o polo positivo, que atrai o íon negativo. O íon negativo é o Cl-. Para o Cl- ficar estável, tem que ser 2 mais 2 elétrons. Não, calma. Perdão, eu confundi. Vai ser 2 Cl-, porque, como é uma oxidação, os 2 elétrons tem que ficar do outro lado da seta. Eu tô botando 2 porque eles não ficam estáveis monoatômicos, né? Vai ser 2A- mais Cl-. Aqui, o erro da letra E é que fala que formou H2 na forma. Então vai ser esse aqui, resposta à letra A. Tá certo? Mais uma questão, só que agora é uma questão do Enem. Outra questão do Enem, 2021. Sempre que cai elettrólise, quase sempre que cai elettrólise, é a elettrólise do sal de cozinha. Outra questão que eu também não pesquisei específico, só fiz seguida, e apareceu já a elettrólise do sal de cozinha. Esse produto industrial é o. Mais uma vez, perguntando o que foi formado. Que eu já tinha dito antes. Qual é o produto formado? Sempre vai ser nessa lógica. Você tem que só achar a prioridade dos íons e lembrar que no ânodo, que é o polo positivo, vai atrair o íon negativo, daí você faz a reação de oxidação com o íon negativo que você escolheu. E no cátodo, que é o íon negativo, que é o polo negativo, vai atrair o íon positivo, e daí você faz a reação de redução do íon positivo. Essa é a lógica. Um produto obtido industrialmente na eletrólise de solução aquosa do cloreto de sódio tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Ele já deu uma dica, né? Porque na fabricação de sabão a gente tem uma gordura, um éster, mais uma base forte, que normalmente é o hidróxido de sódio. Então ele já deu a dica aqui de que é o NaOH. Mas isso porque a gente já sabe, né? Se não soubesse, não teria problema. Normalmente, esse produto é usado na desobstrução de encanamento. Já deu outra dica do NaOH. Mas é capaz de reagir com gorduras, No entanto, são manipulações descuidadas, pois é altamente corrosivo, podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação, queimaduras, ok. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por um longo período de tempo, ele pode absorver CO2, convertendo-se em um sal. Ok, nisso aqui, se você soubesse o processo de eletrólise aquosa, você já mataria na hora. Ele deu também as dicas do que é esse produto. Só por isso a gente já sabe que é o hidróxido de sódio. Mas se a gente também colocasse NaOH mais CO2, a gente formaria o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, um sal, né? Então é isso, basicamente. Você poderia, sim, fazer o processo de eletrólise aquosa do cloreto de sódio, que, né, a gente fez aqui e aqui, que você chegaria no NaOH, tranquilo. Na eletrólise ígnea é menos comum aparecer. Normalmente, quando aparece a questão é a eletrólise aquosa. Mas que você tem que lembrar as características básicas da eletrólise ígnea, que você vai ter o composto iônico fundido, no caso, se for um sal, o sal vai estar derretido, fundido, literalmente, até ele liberar os íons dele. Então, por conta disso, a gente sabe que um composto iônico tem uma ligação muito forte, tem uma alta temperatura de ebulição, certo? Então, vai ocorrer sob altas temperaturas. Esse eu não vou passar muito tempo não, porque ele não tem muita recorrência. Mas, explicando aqui pra você, se eu pegasse, por exemplo, eletrólise ígnea do sal de cozinha. A gente viu vários exemplos de eletrólise aquosa do sal de cozinha, mas agora se tratando de eletrólise ígnea, o que muda? Não tem competição entre íons. Então, você pega a eletrólise ígnea do sal de cozinha, a única coisa que você vai trabalhar é o sal de cozinha, então vai ser o NaCl. Sobre altas temperaturas, ele vai ser decomposto, fundido, vai formar o Na+, e o Cl-. Não tem competição entre íons, então
Isso aqui vai pro ânodo. Meu Deus, ânodo. E isso aqui vai pro cátodo. Meu Deus, eu confundi, me perdoe. Isso aqui vai pro cátodo, meu Deus. Cátodo. E isso aqui vai pro ânodo. No cátodo, ele vai sofrer redução. Então, ele vai ganhar elétrons. Vai ser Na+, mais e menos, vai formar o Na sólido. Eu falei pra você, metais, eles conseguem se estabilizar por conta própria. Você não precisa de Na2, por exemplo. E no ânodo vai ocorrer a oxidação. Vai ser 2Cl-, formando 2E- mais Cl2, gasoso. Então, quais são os produtos da eletrólise ígnea do cloreto de sódio? Aí você responde: sódio metálico e cloro molecular. Isto é muito importante você saber a eletrólise do sal de cozinha, porque é o mais cobrado, e você memorizando ela, você já tem noção das outras coisas, entende? Agora, a gente vai falar de eletrólise quantitativa. A eletrólise quantitativa, ela serve para você saber quanto do seu produto vai ser formado a partir da corrente elétrica, do tempo. E nisso, você vai ter que usar alguns conhecimentos da sua eletrodinâmica, de física, por exemplo. Você vai usar conceito de carga, de corrente elétrica. Então, tem que lembrar também das unidades. Muitas questões, elas botam como distratores coisas com unidades diferentes. Mas o que você precisa saber em relação a unidades, a gente vai fazer questão porque pra mim essa parte da quantitativa é uma das partes que mais tem cálculo. Assim, é uma das partes mais matemáticas da química, da eletroquímica no caso. Então, você vai pegar, você tem que saber que a carga, a gente mede ela em coulomb. Tem que lembrar que a corrente elétrica, você vai medir em ampere. O tempo, que é o que mais pega, porque essas questões dão tempo em dias, dão tempo em horas, certo? Mas você só calcula isso aqui quando o seu tempo for em segundos. Você tem que transformar. Aí você lembra que hora dividido por 3.600, por exemplo, é igual a segundo. Só um macetezinho. Aí você tem que lembrar também de uma constante, no caso você não tem que lembrar. Normalmente eles dão, mas tem uma chamada constante de Faraday. A gente vai usar ela para montar as nossas regras de 3. A constante de Faraday, ela estabelece que 1 mol de elétrons libera de carga 96.500 coulombs. E isso é o que mais pega nas questões, porque eles pegam, sei lá, Cu2+. Pra você estabilizar isso aqui, você tem que botar 2 elétrons. E daí, no cálculo da regra de 3, você tem que multiplicar essa constante por 2. Você tem que ficar atenta, se ele pegar uma L3+, vai ser 3 elétrons. Tem que multiplicar essa constante por 3, entendeu? Isso, eu ganhei muito nisso antes. Enfim, saber calcular também o número de mols, etc. E lembrar também da fórmula que a corrente elétrica é a carga sobre o tempo. Só isso, beleza. Teve esse conhecimento de física. Normalmente eles dão na questão também essa constante, mas se não der é fácil, é um número fácil de decorar. E questão, porque só aprende com questões. Foi até mais difícil achar questão desse assunto, eu tive que procurar em outro site. Mas achamos, e essa questão é do Enem 2010, tá certo? Só pra você ver o quão antigo é. Mas é sempre bom saber, porque não é algo difícil, esta é a regra de 3. Você fica atento nas unidades e faz a regra de 3, é basicamente isso. Então vamos fazer. Ele deu a constante de Faraday, ele deu a massa molar, tá show. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Calma. Uma solução de sulfato de cobre 2. Se ele fala sulfato de cobre 2, ele tá falando de Cu2+. Fica atenta, se tem 2+, você vai usar quantos elétrons? 2 elétrons, ok. Durante 3 horas, fica atenta, o tempo tá em horas. Empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente. Primeiro você vai fazer o cálculo da carga. Se você converte o tempo, né, primeiro, aqui tá 3 horas. Se 1 hora tem 3.600 segundos, então 3 horas vai ter x. X é igual
9.800, 10.800, se eu não estiver enganada, 10.800 segundos. Mais uma vez. Ai, meu Deus. Shihai, para. A questão deu CO2+. Para estabilizar isso, você vai usar 2 elétrons. Agora, com essa informação aqui, a gente consegue calcular a carga. A corrente elétrica é igual a carga sobre o tempo, e significa que a carga é igual ao tempo dessa corrente elétrica. Se eu pegar para calcular, carga é igual ao tempo, que deu 10.800 segundos, vezes a corrente elétrica, que deu 10 amperes. Então, vai dar 108.000. Ok. Agora a gente vai para a parte de regra de 3. A gente sabe que 1 mol de cobre... Deixa eu pegar uma caneta menorzinha. 1 mol de cobre, ele precisa de quantos elétrons? 2 elétrons, para se estabilizar. A gente sabe que isso aqui é por mol de elétrons, certo? Então, se aqui precisa de 2 elétrons, ele vai gastar uma carga de 2 vezes 96.500, porque vão ser 2 elétrons. Ficou claro isso? Show! Então, a gente tem que 1 mol de cobre gasta isso aqui. Se a gente fizer esse cálculo, deixa eu fazer aqui rapidinho. 96.500, caramba, 1.500 vezes 2 vai dar 193.000. Então, quantos mols de cobre vão gastar essa carga aqui que a gente calculou? 108.000 coulombs. Eu espero que tenha ficado claro. Então, X vai ser 108.000 dividido por 193. Se você fizer isso, vai dar aproximadamente 0,56. Aí agora, a gente vai fazer a relação com a massa, porque ele pediu a relação com a massa. A gente sabe que 1 mol de cobre tem quantos gramas? 63,5. Então, 0,56, que foi o que a gente achou aqui, mols. Vai formar quantos? Quando a gente faz essa multiplicação, dá 35,5 gramas. Detalhes, tá? Se você não tivesse considerado os 2 elétrons, teria alternativa. Se você tivesse considerado o tempo como 3 horas, também teria alternativa, essas mais curtas. Então é importante você se atentar ao número de elétrons. Tem 3 elétrons, multiplica a quantidade por 3, tem 4 elétrons, nunca vi, mas se tiver, multiplica por 4, por 2, multiplica por 2. E é isso, basicamente isso. Você pega essa estrutura, vai se repetir em toda questão que tiver isso, vai ser essa estrutura. Normalmente você vai ter que converter o tempo, ter que calcular a carga, ou então calcular a corrente, alguma coisa assim. E achar isso aqui com base em regra de 3, certo? Basicamente isso, é uma estequiometria. Pronto, foi essa aula, eu vou mandar pra tu também, isso que eu fiz aqui. E é isso. Tchau!